Bom dia. Então vamos aqui agora, vou fazer outra pregação. Agora em Mateus capítulo 11, né? Por que eu escolhi essa denominação e esse capítulo? Eu gosto de ler não versículo, porque nós sabemos muito bem quem cita versículo na Bíblia, né? Quem cita versículo na Bíblia? Sabemos que quem cita versículo por versículo são os enganadores, são o sistema de enganador, né? Então nós não vamos citar versículos, vamos ler capítulo inteiro. A Bíblia tem capítulo? Não, tem assuntos. Um assunto inteiro e outro assunto inteiro. Quando muda para outro assunto, tem que mudar o tema, tem que mudar o texto. Então vamos ver, só um assunto só, vou ler um capítulo inteiro, né? Então, qual que é a primeira coisa sempre que eu falo em todos os vídeos que eu estou fazendo? Que vamos pregar todos eles. Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, né? O seu Filho que deu a vida por nós, e o próximo como ti mesmo, e terás um tesouro no céu. Então, mediante a pregação, você vai saber por que eu falo isso. Todo o capítulo. Todo o capítulo eu vou ler. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse: Ide e anunciai a João as coisas que ouvirdes e verdes. Os cegos veem, os conchos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Tá vendo? E aos pobres é anunciado o Evangelho. E aos pobres, aqui no versículo 5, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado aquele que se não escandalizar em mim. Por que ele falou que bem-aventurado no 6? Os que não escandalizarem em mim. Quer dizer, essa palavra. Vamos ver o que fala mais na frente. O que quer dizer essa palavra? Escandalizar em Cristo. Escandalizar em Cristo é não pegar a palavra de Deus que é dada ao próximo e dar uma denominação, outra denominação, quer dizer, as seitas religiosas. Então, é isso aí que significa escandalizar. Escandalizar a palavra é distorcer a palavra de Deus. Agora eu vou continuar no 7. Vamos ver se é isso mesmo que fala. E partindo deles, começou Jesus, e partindo eles, começou Jesus a dizer-lhes as turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento. Uma cana agitada pelo vento. Sim, que fostes ver? Ou um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis, quer dizer, estão nas sinagogas dos reis, nas casas dos reis, os que trajam ricamente. Quem que foi ver? Uma cana gritando ao vento? Sim, fostes ver um homem ricamente vestido? Fez a pergunta. Ou os que trajam ricamente nas casas dos reis? Não, esse foi ver João no deserto, né? Que estava vestido mal. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo, eu, muito mais do que um profeta. Tá vendo? Se eles foi ver João, eles foi ver muito mais do que um profeta. Por que eles foi ver muito mais do que um profeta? Porque este é de quem está escrito:
eis que diante da tua face envio o meu anjo. Está vendo? João Batista não era só um profeta, ele era também um anjo de Deus, que preparar diante de ti o teu caminho. Está vendo? Que preparará diante de ti o teu caminho. Diante de ti, quem? Você? Não, de Cristo, né? Diante de Cristo o caminho. Em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Por quê? O menor no reino dos céus tinha ficado lá, porque João tinha descido, né? Ele é o menor, tinha descido. Tinha ficado outro menor lá, mas o menor que tinha ficado lá era maior do que ele. Então ele era o menor no reino dos céus, João Batista. Mas então ele não era, obviamente, uma pessoa ou um profeta. Ele era um anjo do Senhor, enviado do Senhor diante de Cristo. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus. Por que ele falou que se faz violência ao reino dos céus? Pela força se apodera dele, tá vendo? Pela força, quer dizer, na marra se apodera dele. Para quê? Para obter lucros, rendimentos futuros. Então por isso que se apodera dele, porque todos os profetas e a lei profetizam até João, tá vendo? Até João. Todos os profetas do passado profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é o Elias que havia de vir. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Se quiser dar crédito, se quiser acreditar nisso, pode acreditar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa palavra que é muito boa da gente ouvir ela e guardar ela na mente. Porque essa palavra que denomina uma pessoa. Então quem está falando aqui é Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa palavra vai aparecer muito na Bíblia, quando é Ele que fala, né? Em Apocalipse tem muito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que a palavra diz a congregação, quer dizer, a pessoa tal fulana. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então vai aparecer muito no Apocalipse. Então, não fugindo do texto, o tema aqui é a lei de Deus. Então vamos voltar para o tema aqui, né? Vamos voltar, senão nós perdemos o rumo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas quem é semelhante a esta geração? Tá vendo? Uma pergunta que Jesus Cristo fez. Quem é semelhante a esta geração? Mas a quem assemelharei? Assemelharei esta geração. Jesus Cristo falou, mas quem assemelharei? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam por seus companheiros. E dizem, trocamo-vos flauta e não dançastes. E dizem, tocamo-vos flautas e não dançastes. Cantamo-vos lamentações e não chorastes. Tá vendo? Cantamo-vos lamentações e não chorastes. Quer dizer, tocamos flautas e não dançastes. Cantamo-vos lamentações e não chorastes. Quer dizer, não compreenderam o que está escrito. A saber que Cristo morreu lá no madeiro para dar salvação, quer dizer, para a vida eterna, para ressuscitar as pessoas. Então ele sempre falou isso e as pessoas não acreditam, não acreditam, não dá crédito. Porque vê João comendo e bebendo e dizem tem demônios. Tá vendo? Não acreditou. Esse homem está falando a verdade, não, ele tem demônio. Quando a pessoa se fala a verdade na Bíblia, ninguém acredita que ele está falando a verdade. E dizem tem demônio, esse homem é endemoniado,
né? Porque ele está falando que Jesus morreu lá no madeiro por causa do próximo. Ele está endemoniado, né? E a verdade não é essa. A pessoa acredita, não, ele veio para nós fazer uma igreja e pegar dinheiro dos outros. Não, não veio. Aqui não fala isso. Aqui está falando que ele assemelha essa geração com esse tipo de pessoas, né? E veio o filho do homem comendo e bebendo, e disseram: eis que aí está um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Está vendo? Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. O que ele quer dizer aqui? Pensa para você ver. O que está escrito? Eu ia pregar a palavra de Deus para alguém aqui na internet e tirar meu tempo para pregar para uma seita religiosa? Não ia tirar o meu tempo para fazer isso. Por quê? Porque eles já estão salvos. Eu estou pregando para aquele que não sabe. Agora, aqueles que se acham que sabem, já está salvo. Para que eu vou pregar para ele? Para que eu vou falar a palavra de Deus para ele? É aqui, assim que está escrito aqui no 19. Eis que veio o filho do homem comendo e bebendo, e diziam: eis que este homem é um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então, vou ler o vídeo para você ver. O que fala? Então começou ele a lançar o rosto às cidades. Então começou ele a lançar o rosto às cidades. Quer dizer, lançar o rosto na cidade, não. Começou a falar, pregar para as pessoas. Onde se operou a maior parte dos seus prodígios. E não havendo arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom, é uma cidade que anteriormente Jesus Cristo tinha, que Deus tinha destruído, né, essa cidade. Se em Sidom e em Tiro, ele falou de duas cidades, Corazim e Betsaida, né? Depois ele falou de Tiro. Se em Tiro e Sidom fosse feito os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido com um saco de cinza. Com um saco e com cinza. Tá vendo? Com saco e com cinza. Eles seriam arrependidos. Então não precisava nem dos prodígios. Só com apenas palavras eles teriam sido arrependidos. Mas fez o prodígio todinho em Corazim e Betsaida, e ainda assim eles não acreditaram. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Está vendo? A condenação deles foi maior, né? Eis que aqui hoje eu vou parar um pouquinho para falar também. Eu também estou falando a palavra de Deus, né? Também estou falando a palavra de Deus. Também estou falando aqui a palavra de Cristo. Já falei no começo. Deus é amor. Deus, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. E o seu Filho, que foi pregado no madeiro para a remissão de pecados, e para, se ele foi para a remissão dos pecados, os pecados obviamente acabou, porque quando se paga alguma coisa, morreu. Aí vem a perseverança, ficar dentro da lei e continuar crendo que Cristo vai te ressuscitar no último dia. É isso que está falando o texto aqui, né? E amando o próximo como a si mesmo. Então não tem outra denominação, né, do que para vós naquele dia. E tu, Cafarnaum? Quer dizer, Cafarnaum é uma cidade também que ele foi pregar. Que te ergues até o céu, será abatida aos infernos. Tá vendo?
Porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porque eu vos digo que haveis menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Está vendo? Hoje em dia muita gente fala de milagres e mais milagres. Os milagres se encerraram com os apóstolos. Todos eles. Todos eles. Porque aqui mesmo está falando que houve prodígio, não adiantou nada. Aqui agora só vai sobrar para nós o quê? Saco e cinza. Quer dizer, só a palavra pregada. Se não acreditou, problema de vós, não vai haver mais. Não. E tu, Cafarnaum? Tá vendo? Porém eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Vou continuar lendo agora. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graça te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste as coisas aos sábios e entendidos e o revelaste aos pequeninos. Quem que é os pequeninos que ele fala que as criancinhas de 1 ano, 2, não. Aos pobres, as pessoas menos favorecidas, as pessoas que não estudaram, né? Nós, né? Vamos supor, nós pobres. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Tá vendo? Já imaginou uma pessoa pobre deixar a vida, uma pessoa que não estudou nada, pregar a palavra de Deus e enxergar as palavras que está contida ali na Bíblia, né? E não podendo contestar com ele nem mesmo os estudantes, os professores, porque Jesus mesmo falou. Vou parar aqui um pouquinho para comentar. Eu pegarei os sábios e os príncipes nas suas próprias astúcias. Quando eles pensam que vai fazer alguma coisa para esconder algo, Jesus Cristo vem e fala: opa, aí não, é assim, assim, assim. Você pensa que só eu sei que o sistema religioso hoje em dia não é aprovado por Deus? Não. Não é só eu. Muita gente entende que eles não é aprovado. Vamos ver se eles é aprovado por Deus. Vamos continuar lendo se o sistema religioso é aprovado, né? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre eles. Todas as coisas me foram entregues por Pai, né? Por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele que o Filho o quiser revelar. Está vendo? É só aquele que o Filho quiser revelar. Se o Filho não quiser revelar, não vai revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por que hoje eu tenho uma carga tão leve? Né? Por que hoje muitos têm suas cargas tão leves? É porque descobriu que Cristo é o caminho. Cristo é a sua igreja. Cristo é o que vai te dar a salvação. Cristo é que vai te ressuscitar no último dia. Cristo é que vai fazer as coisas para você. Cristo é que vai te dar o conhecimento. Por que eu vou me denominar alguma seita religiosa para saber que alguém está ali imposto ali na frente só para me cegar? Para mim nunca conhecer a verdade do Filho. Por que eu vou dar crédito a esse tipo de pessoas? Não vou. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A igreja vai aliviar você? Não. Eu vos aliviarei, quer dizer, Cristo. Né? Tomai sobre vós o meu jugo,
E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e entreguei descanso para as vossas almas. Quando ele fala que vossas almas, não quer dizer que você tem uma alma que sai de dentro de você, não. O homem foi feito alma vivente. Então, eu sou uma alma vivente, meu corpo aqui, eu inteiro sou uma alma vivente. É isso que Cristo quis dizer aqui. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Tá vendo? Por que o fardo dele é leve? É só uma coisa, é só o próximo. Por isso que o fardo dele é leve. Está no 30 aqui, ó, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E das seitas religiosas, o jugo delas é leve? Não. Você trabalha o mês inteiro, você tem que dar 10% para a seita religiosa, ou 20%, depende da seita, 20%. Depois tem que encher eles de dinheiro para eles comprar mais alguma coisa. Depois você tem que fazer mais alguma coisa. Depois você tem que fazer mais alguma coisa para eles de novo. Então o fardo deles é pesado, mas o de Cristo é só o seu próximo. E quando a pessoa está precisando, vê aquela pessoa que está na beira do caminho, doente, passa um e não ajuda a socorrer. Passa o outro e não ajuda a socorrer. Passa o outro e não ajuda a socorrer. Passa o outro e não ajuda a socorrer. Mas passa aquele que ama o seu próximo, socorre, leva ele para o hospital e salva a sua vida. Esse é o próximo dele. Entendeu? Essa é a palavra verdadeira. Se eu estiver errado, alguém me mostra aqui que eu estou errado. Me mostra na Bíblia. Vamos pegar a Bíblia nós dois juntos e vamos ler a Bíblia. Vamos ver qual o versículo ou o capítulo, né, que vai falar que eu estou errado, que que o próximo não é o seu direito de salvação. Então me mostra, né? Porque o meu jugo é leve. Então nós acabamos de ler aqui o número 1. Desde o começo aqui do 11, Jesus está falando que Ele é a salvação. Então vamos ler um pedacinho também do 12, que eu acho esse pedaço aqui muito interessante. Naquele tempo passou Jesus pelas searas, quer dizer, searas é lavouras, lavouras de lavouras. Naquele tempo passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos teve fome, e começaram-lhe a colher espigas e a comer. Tá vendo? Espigas, quer dizer, espigas de milho. Comer. Searas são lavouras de milho. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer ao sábado, num sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, e ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu o pão da proposição, e ele lhe era que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas os sacerdotes. Tá vendo? Era só o sacerdote. Naquele tempo antepassado de Davi, não era lícito comer. Aonde ele passou? Ele entrou na casa de Deus, né? Como ele entrou na casa de Deus, comeu os pães da proposição, quer dizer que estavam no altar, e não lhe era lícito comer, que não era lícito comer. E não tendes lido na lei e não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. Tá vendo? Na lei os sacerdotes violam o sábado e ficam sem culpa. Pois eu vos digo que está aqui, quem é maior do que o templo? Quem é maior do que o templo? Né?
Vamos ver. Pois eu vos digo aqui, que está aqui quem é maior do que o templo. Quem que era maior do que o templo? Que estava ali. Não era Cristo? Por que que hoje expõe o templo maior do que Cristo? Todas as seitas religiosas põem a sua denominação religiosa maior do que Cristo. Põe até no lugar de Cristo. Se você não for na igreja, você não é salvo. Se você não foi na igreja, a igreja não é Cristo. Se você não for a Cristo, você não é salvo. Não é a igreja. Então é Cristo. Mas se vós souberdes o que significa misericórdia, se você souberdes, mas se vós souberdes o que significa a misericórdia, quero que não, e não sacrifício, não condenareis os inocentes. E não sacrifício, e não condenareis os inocentes. Tá vendo? Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo dali chegou à sinagoga deles. Agora vamos ver o que Jesus Cristo fala dentro da igreja deles. E partindo dali chegou à sinagoga deles. Né? E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirada. E eles para o acusarem, quem que estava ali acusando ele? Os próprios das sinagogas. Então, em todo versículo aqui, você vai ver que Jesus era contra os das sinagogas. Ele não era a favor. Os das sinagogas tentavam pegar ele para poder matar, por causa do dinheiro. Porque ali rolava muito dinheiro, e eles enchiam os bolsinhos. E Jesus era contra isso, obviamente. E estava ali um homem que tinha uma das mãos miradas. E eles, para o acusar, interrogaram, dizendo: é lícito curar no sábado? Por isso é que eu falo. Sempre falo no meu discurso aqui na internet. Eu sempre falo isso aqui. É lícito curar no sábado? Né? Agora eu digo, eu vou parar um pouquinho para comentar. Quem foi feito primeiro? Foi o homem ou foi o sábado? Né? Tá aí a questão. Então vamos continuar lendo. E ele lhe disse: qual de entre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e levantará? Qual dentre vós? Vou comentar esse capítulo 11 aqui. Qual dentre vós, tendo um animalzinho, o que significa essa palavra aqui? Qual de vocês, tendo um animalzinho, e ele cai em um buraco, e mesmo que for num sábado, você não vai lá e tira ele? Né? Você vai tirar ele. Vamos ver em resposta disso o que Jesus Cristo fala. Pois quanto mais vale um homem do que ovelha? E por consequência é lícito fazer o bem nos sábados. Tá vendo? E por consciência é lícito fazer o bem no sábado. Tá vendo? Fazer o bem no sábado era lícito. Então fazer o bem a quem? Ao homem. Pois quanto mais vale o homem do que uma ovelha? É isso que Jesus Cristo respondeu para eles. Então o que é que está falando aqui? As pessoas das sinagogas. Que o homem aqui é mais valioso do que a sinagoga deles, feita de tijolo. O homem aqui é mais valioso do que a ovelha. Que eles, se caísse uma ovelha, eles lá ajudavam. Mas o homem não, o homem eles não ajudavam não. Nem a espiga de milho para ele comer eles não davam. Não sabe. Porque não era lícito. Mas Jesus Cristo falou que é lícito, é ajudar o homem nas suas necessidades.
Não importa o dia que for. É o seu próximo. Então, disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu. E ficou são, como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Tá vendo? Tem muita gente que fala que Jesus tinha uma igreja, uma denominação. Ele era assembleano, ele era protestante, ele era católico, ele era não sei lá das quantas, ele era esses deus frajutos que eles pregam. Porque o Deus deles sorrupia o seu próprio irmão. Em vez de dar, não. Você tinha que levar, então, para ser certo, junto com a palavra de Deus, você tinha que levar o seu irmão para a igreja e encher os bolsos deles de dinheiro e mandar para casa. Não tirar dos bolsos dele para você. Porque aqui a Bíblia todo instante está falando para dar as coisas para o seu próximo, não tirar. E Jesus, sabendo isso, retirou-se dali. Jesus, sabendo que os fariseus, que eram os da sinagoga, tendo saído, formaram um conselho para matar. Por quê? Por que eles formaram esse conselho para matar Jesus Cristo? Porque ele falou contra o dinheirinho deles da igreja. Falou contra o dinheirinho deles da igreja. E obviamente eles matam. Qualquer um que falar, até a mim mesmo. Por que toda hora eu estou em perigo? Por que toda hora eu lendo a palavra de Deus corretamente eu estou em perigo? Qualquer um que lê a palavra de Deus corretamente ele vai estar em perigo. Porque está afetando os bolsinhos deles e as gravatas e os vestidos longos até nos pés. E Jesus, sabendo isso, retirou-se dali. E acompanhou uma grande multidão de gente. E ele curou todos. E recomendando-lhes rigorosamente que o não descobrisse, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Alma, tá vendo? Em quem a minha alma se compraz. Quando Deus falou isso aqui, ele falou que a alma dele se compraz, não, que o corpo dele se compraz, o pensamento dele se compraz, o próprio corpo dele se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, o Espírito Santo de entendimento, na cabecinha, para poder cada um, porque o Espírito Santo aqui, esse Espírito aqui é o Espírito Santo. Ele te dá o entendimento, para você entender a palavra de Deus. E anunciará aos gentios o juízo. Não entenderá, nem clamará, nem ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que se fumega, até que se faça triunfar o juízo. E no meu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. Está vendo? E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Está vendo? Não é este o filho de Davi que nasceu aqui entre nós? Não é esse aí que está fazendo esse tipo de coisa? O mudo está falando, né? O mudo está falando, o cego está vendo. Está vendo? O que Jesus Cristo fez aqui? Ele pediu dinheiro a algum deles aqui e pôs no bolso dele? Ou ele fez o contrário? Ele deu o que eles precisavam?
Então, para você estar de acordo com o seu próximo, você tem que dar o que ele precisa, não tirar dele o que você precisa. Se você testifica do seu próximo, você está testificando a verdade. Se você tira do seu próximo para você, você é mentiroso, enganador, e é o anticristo. Então, esse é o comentário da Bíblia. E esse comentário que fez não está na Bíblia. Esse comentário que fez que você é o anticristo sou eu. Né? E toda a multidão se admirava, dizendo: este não é o filho de Davi? Mas os fariseus, quer dizer, os da sinagoga, de novo, olha lá, mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Você viu? Esse expulsa demônios por príncipe de demônios, Beelzebul. Tá vendo? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Como que ele vai crescer o seu reino, se Satanás expulsa Satanás? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsa então os vossos filhos? Por eles mesmos? Senão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de meu Deus, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, que consequentemente chega a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em uma casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não minar o valente, saqueando então a sua casa? Tá vendo? Vou parar aqui só para comentar. Quando você entra na casa de um homem valente, por exemplo, de um homem bravo, como é que você vai fazer? Você vai ter que matar aquele homem primeiro, para depois você saquear a sua casa. É assim que Jesus Cristo quis fazer a comparação. Quem é comigo, quem não é comigo, quer dizer no 30 aqui, quem não é comigo é contra mim. E quem é comigo não ajunta. E quem comigo não ajunta, espalha. Tá vendo? Quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo o pecado é blasfêmia, se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. Por que ele pôs isso aqui? Qual que seria a blasfêmia? Né? A blasfêmia é o que ele falou aqui, que ele falou aqui, que ele expulsava demônio por Beelzebul. E ele expulsava demônio pelo Espírito Santo. Então essa é a blasfêmia do Espírito Santo. É você falar que uma pessoa que está pregando a palavra de Deus com o seu próximo, que o seu próximo é o caminho para ele chegar a Deus, para ele chegar a Cristo, é o próximo. E você falar que não é o próximo, que é uma denominada seita, é blasfêmia. Porque o seu próximo, Jesus veio e morreu por o seu próximo. Então você vai estar blasfemando. E uma blasfêmia séria. Uma blasfêmia contra o espírito de pregação. Porque se eu estou aqui hoje pregando, é com o espírito de pregação de Deus. Então observe para você ver o que ele fala aqui. Portanto eu vos digo, todo o pecado é blasfêmia, se perdoará aos homens, mas as blasfêmias contra o Espírito não lhes será perdoado aos homens.
E se qualquer disser alguma coisa, alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Tá vendo? Então já vemos aqui que a palavra Espírito Santo, ele não será perdoado nem agora e nem no futuro. É uma blasfêmia. E a qual seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? É que uma pessoa viu a verdade na Bíblia e está pregando aquela verdade, que Jesus veio, foi morto no madeiro, que o seu próximo é o seu próprio caminho. Você entendeu? Para chegar à vida eterna, a Cristo, e que Deus atua sobre todas as coisas. Se a pessoa testificou isso, é pelo Espírito Santo. E isso não lhe será perdoado. E eu virei, e eu farei a árvore boa e o seu fruto bom, e eu farei a árvore má e o seu fruto mau. Por que ele pôs aqui? A árvore boa é aquela árvore que cuidou do seu próximo. A árvore má é a árvore que não cuidou do seu próximo e tirou o dinheiro do bolso do próximo e passou por dele. Porque pelo fruto conhecerei a árvore. Está vendo? Toda árvore que tira do bolso do próximo para pôr no dele, essa árvore não é boa e não dá fruto que presta. Vamos ver o que Jesus Cristo fala aqui no 34, dessas más árvores de seitas religiosas. Vamos ver como é que ele fala. Como é que seria a palavra dele? Vamos ver se é boa ou se é ruim, né? Raça de víboras, por que podeis vos dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do seu mau tesouro tira coisas más. Tá vendo? O homem bom, você vai conhecer ele. Na hora que você estiver no aperto, você vai conhecer ele, o homem bom. Porque ele vai chegar: ô irmãozinho, você está precisando do que aí? Ah, eu estou precisando de alguma coisinha. Não, estamos aqui. Vamos lá, vou te ajudar. Está precisando de um emprego? Vou. Então estou. Nossa Deus, eu tenho uma pessoa ali que tem um emprego ali. Vamos lá, eu vou te ajudar. Chega lá, arruma um emprego para aquele e tal. Aquele é o homem bom. E agora aquele que chamou, Jesus está ali, está na minha igreja. E eu vou, hoje você vai receber a bênção de Deus lá. Chega lá, você não fala para ele que a palavra foi escrita para ele. Você não vai falar nada, você vai falar: ô, me dá um pouco de dinheiro aí. Estou errado. Esse é o homem mau. Mas eu vos digo, esse aqui eu já estou lendo no 12, já estou muito tempo lendo no 12. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serão condenados. Está vendo? Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras sereis condenado. Então, alguns dos escribas e fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, queríamos ver a tua parte algum sinal. Tá vendo? É aquilo que eu comentei lá no começo. Queria ver da sua parte algum sinal. Mas ele lhes respondendo, essa parte agora, gente, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque hoje muita gente fala que está tendo muita cura em nome de Jesus Cristo. Está tendo muita coisa hoje em dia. Fulano está curando ali, fulano. É só de mentira. Aquilo lá ninguém está sendo curado. É só para te roubar. Ninguém está sendo curado. Observe, você vê a palavra que Jesus Cristo dizia. Ó,
Então alguns dos escribas e fariseus tomaram. Escribas e fariseus quer dizer, os da sinagoga. Já vemos aqui que estavam na sinagoga. Sinagogas são igrejas. Então alguns dos escribas e fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, queríamos ver da tua parte um sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: há uma geração má, adúltera. Aqui adúltera, aqui não é adúltera de um homem com mulher. Aqui está falando da palavra de Deus. Quando se fala da palavra de Deus, essa denominação de homem e mulher não significa nada aqui nessa palavra. Aqui é Cristo direto falando. Adulterar a palavra de Deus. Ó. Mas ele lhes respondeu e disse-lhes: uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não lhe será dado outro sinal senão do profeta Jonas. Pois, qual foi o sinal de do profeta Jonas? Tá vendo? Vou repetir de novo o 39, porque às vezes você não entendeu. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má, geração futura, uma geração má e adúltera, que adultera a palavra de Deus, pede um sinal. Quer dizer, Babilônia Grande, né, que é todas as religiões juntas são a Babilônia Grande, né? Porém, não lhe será dado outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e meio, 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim será o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então o sinal é esse. Esse que é o sinal que será dado a essa geração. Jesus morreu, ficou 3 dias e ressuscitou. Esse é o sinal dessa geração nossa agora. Não adianta falar lá na igreja: fulano está fazendo um sinal lá, está curando. Mentira, é mentiroso. Porque Cristo já falou antes que ele é mentiroso, né? Os nivitas, os nivitas no juízo, os nivitas ressurgirão no juízo com estas gerações e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Toda hora ele fala: gente, eu sou maior do que a igreja de vocês. Eu sou maior do que Jonas. Por que em vez de vocês acreditarem em mim, quando foi lá no passado, foi a mesma coisa. Moisés subiu lá no monte, pegou as 2 tábuas do pacto, falou: essa é a lei, acredita nessa. Eles fez o bezerro de ouro. Jesus veio, morreu de novo e falou: eis que está aqui alguém maior do que Jonas, que é eu, gente. Eu sou a salvação. Por que não acredita que tem que fazer uma sinagoga? Por que você não acredita? A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e condenará, porque veio os confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui alguém que é maior do que Salomão. Meu Deus, como é que a gente consegue continuar lendo? Mas eu vou continuar lendo, porque você tem que aprender. Não é possível que você não aprenda. Eis aqui alguém maior do que Salomão de novo. Quem que é esse maior? Não é o Cristo? Não é Jesus Cristo? Não é o que morreu lá na estaca, lá pregado? Lá no madeiro? É aquele que você tem que acreditar. Não em seita religiosa, ou em padre, ou em pastor, ou em quem que for que estiver pregando, ou em mim, né? Acredita no Messias. Em mim não, eu sou homem. E quanto ao espírito imundo, tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso,
e não o encontra. Então diz: voltarei à minha casa de onde saí, e voltando acha a casa desocupada e varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e estando habitando ali, são os últimos actos desse homem. Os atos desses homens são piores do que os primeiros atos. Assim acontecerá também a esta geração má. E falando ele ainda, a multidão, eis que estava lá fora a sua mãe e os seus irmãos, protestando-lhe a falar-lhe. Está vendo? Esse versículo aqui também eu vou comentar e vou sair um pouquinho fora do texto, porque aqui nós está debatendo contra as religiões. Nós não, a Bíblia. A Bíblia está debatendo contra as religiões. Então vamos ver aqui. Chegou Jesus Cristo e seus irmãos, pretendendo lhe falar. E falando ele ainda a multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo lhe falar. Aqui é uma palavra aqui também que derroba a tese que Maria era virgem. Maria teve mais filhos sem ser Jesus Cristo. Porque aqui prova. A prova está aqui, não é eu que estou falando. E falando ele ainda, chegou Jesus e sua mãe e seus irmãos. Chegou os irmãos dele, pretendendo lhe falar. E disse-lhes alguém: eis que estão lá fora tua mãe e os teus irmãos, quem querem falar-te? Porém, eles respondendo, disse aos que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Está vendo? Qualquer que faz a vontade de Deus. Ele não disse que a mãe dele e os irmãos dele não estavam lá, não. Ele não disse. Ele disse que qualquer que faz a vontade de Deus e ama o seu próximo, também é irmão dele, é da família. Agora, muita gente usa esse texto aqui para falar que Maria sempre permaneceu virgem. Não, ela foi virgem até ganhar Cristo. Depois que ganhou Cristo, ela tinha o seu marido, e ela tinha a obrigação com o seu marido de dar descendência para o seu marido. Então, não prega a palavra de Deus errada, gente. Chega de ludibriar a palavra de Deus. Chega de falar as coisas que não é. Então vamos ver aqui agora. Porque cada um que pega a palavra de Deus fala que a palavra de Deus é escrita de um jeito. Não, a palavra de Deus só é escrita de um jeito só. Todo mundo vai entender o que eu estou vendo. Os que não falam que não é daquele jeito é porque é hipócrita. E quer cegar a palavra de Deus. Porém, ele respondendo disse: fala quem é minha mãe e quem é meus irmãos. Está vendo? Disse: estendendo a sua mão, o discípulo diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, é minha irmã e minha irmã. Né? Então, encerramos também o 12. Vamos encerrar esse vídeo agora. Espero que vocês gostaram da pequena pregação aqui. Não falei nada mais da minha boca, não falei nadinha da minha própria boca. Só falei o que está escrito na Bíblia. E também só falei o que o Salvador mandou falar, né? Que Deus manda falar, que é o que está escrito. A saber que Deus, em primeiro lugar, que Deus, amai a Deus sobre todas as coisas, não tentarás o Senhor teu Deus, amai o Filho, que morreu pelos seus pecados, foi pregado lá no madeiro, e o próximo. Então, a única 3 coisas que falou aqui durante esses 2 capítulos, eu li 2 capítulos inteiros para vocês verem.
que a única coisa que falou nesses 3 capítulos, nesses 2 capítulos que eu li agora, de novo, foi de Deus em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Ama o seu filho que foi pregado na estaca, porque ele é maior do que Salomão, maior do que Jonas, maior do que todos os profetas, maior do que a denominação religiosa. Vemos aqui também que ele é maior do que a denominação religiosa, que as sinagogas. Então é ele que você tem que se apegar. No final dos tempos, quando chegar o dia do juízo, a quem que você vai recorrer? A uma denominação religiosa, seu pastor? Ou ao seu padre? Ou ao seu papa? Ou ao seu presbítero? Ou ao seu ancião? Ou a Cristo? Eu falo que eu vou correr para os braços de Cristo. Então corra também para os braços de Cristo antes que seja tempo. Porque depois que ele fechar a graça, não vai ter mais tempo. E a graça é ele próprio. Mas um dia vai ser fechada. Aonde é a graça? Na Bíblia? Não. Ele já deixou que foi a Bíblia? Não. Ele falou que é ele. Nem a Bíblia não é. A Bíblia é só para nós aprender quem é. A Bíblia é só um ensinamento para quem você aprende. Você aprendeu na Bíblia que é ele. Larga a Bíblia e vai para ele. Então, eu espero que gostem do vídeo e passem o vídeo para mais pessoas. E desculpa a sinceridade, né? Vamos lá. Vê se seja sincero com seu irmão também.